Olá, estamos começando mais uma transmissão aqui do nosso estudo bíblico da Igreja Presbiteriana Jardim Piranga. Você que está conosco, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente, nos acompanhando. Muito obrigado aí pelas saudações, pelas mensagens. Você pode ficar à vontade também para compartilhar este vídeo com os seus amigos, com a sua família, com seus contatos que você tem aí no seu celular. Fique à vontade, vai ser uma alegria poder saber que este momento de estudo, né, chega na casa das demais pessoas. Podemos aí ter este momento de crescimento. Bem, meu querido, nós estamos estudando o nosso breve catecismo, né? Já estamos quase encerrando esse primeiro bloco, essa primeira parte de estudos. E nós temos assim este momento, né, para o nosso crescimento, temos este momento para a nossa edificação. Por que é importante estudar o breve catecismo? Não é simplesmente um documento doutrinário, mas é a exposição da própria palavra, sistematizada em alguns pontos teológicos, pontos doutrinários importantíssimos para o nosso crescimento, para o entendimento da vontade de Deus. Essa última sessão que estamos vendo sobre a ordem da salvação. São temas muito interessantes, muito importantes, que tratam sobre a ordem de salvação aí que acontece na nossa vida, né, que acontece aí no nosso meio. Muito bem, a nossa pergunta que nós paramos é a pergunta de número 34. O que é a adoção? A última transmissão que fizemos do estudo bíblico foi sobre a justificação, que é um ato de Deus de declarar o pecador justificado através do sacrifício de Jesus Cristo. E agora, então, nós temos aí uma outra bênção, né, decorrente da salvação que o Senhor Jesus nos dá, que é a adoção. E o que então é a adoção? A adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual nós somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos então o direito de todos os seus privilégios. Olha só que maravilha. Então, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não tínhamos condição alguma, né, de responder ao chamado de Deus, não tínhamos condição de sermos regenerados por nós mesmos. Então, Deus nos adotou, nos justificou, depois nos adotou através dos méritos conquistados lá na cruz, através de Jesus. Então, a adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual nós somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Éramos inimigos de Deus, passamos não somente a sermos amigos do Senhor, mas também agora filhos, né? Somos filhos de Deus. Vejamos aí alguns textos preciosos. Lá em 1 João, no capítulo 3, o versículo 1 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Que maravilha, né? Nós somos os seus filhos porque Ele nos amou. Somos os seus filhos, somos filhos de Deus porque Ele nos amou. É interessante notarmos aqui que às vezes muita gente fala assim, todos são filhos de Deus porque Deus criou a todos. Bem, se fosse nessa ótica, né, nesse ponto de vista da criação, de fato poderíamos dizer assim. Mas como o ser humano deu as costas para Deus, né, se rebeliou, escolheu o pecado, escolheu a morte, então ele se desfez disso. Mas, na verdade, nós estamos falando da filiação não baseado, firmado na criação, mas sim nessa ação regeneradora. E, de fato, é filho de Deus aquele que Deus concedeu a sua graça, aquele que foi transformado através da cruz de Cristo. Vejam só, em João, no capítulo 1, versículo 12, quando diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É muito
clara a questão, o versículo aqui nos deixa de uma maneira bem clara que receber Jesus nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, o fato de crermos em Jesus é que agora então somos filhos de Deus. E mais um texto ainda precioso que está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 14 até o versículo 17, nos diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. Bem, então nós somos filhos de Deus e a prova é o amor de Deus por nós. Deus nos amou, por isso somos seus filhos. Também por crermos em Jesus. Jesus conquista isso na cruz, mas é o ato evolutivo, né? O ato da fé. Nós cremos e quem crê no Senhor Jesus, agora Deus deu o poder de ser feito filho de Deus. Mas também tem uma outra ação, a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica, dá testemunho, confirma no coração daquele que crê que este é filho de Deus. É algo que vai além de um sentimento, não é só um sentir, eu sinto que sou filho de Deus. Não, é algo mais forte, mais significativo ainda. É o Espírito que comunica conosco, que relaciona conosco, que confirma em nossas vidas que somos filhos do Senhor. Que coisa maravilhosa! Então podemos entender que a adoção é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele nos chamou, nos confirmou, nos fez seus filhos através do ato conquistado lá na cruz. Mas eu gostaria de te levar agora para outra pergunta, a pergunta 35. Nós recebemos então aí das bênçãos da cruz, a justificação, a adoção e agora a pergunta 35 nos diz sobre a santificação. O que é santificação? Bem, santificação é a obra da livre graça de Deus, pelo qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Somente pela graça de Deus e pelo todo o processo de salvação em nós, e aí entra agora a santificação, é que temos condição de vivermos de uma forma santa. Entenda viver de uma forma santa, não assim, não erramos mais, né? Não pecamos mais, não é isso. Viver de forma santa é vivermos separados para Deus, né? Ele nos separou para Ele e para a realização do seu propósito. Temos agora, por causa da salvação em Jesus, a condição de fugir do pecado, de correr do pecado. Temos agora a condição de vivermos para o Senhor e cada vez mais vivendo em retidão. Temos a condição de dizer assim, agora não para o pecado, e sim cada vez mais para Deus. Vejamos alguns textos, cada dia mais conseguimos então vivermos consagrados a Deus. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2, diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência. Nós agora que fomos eleitos, né, os eleitos, escolhidos, tocados pelo Senhor, regenerados, justificados, adotados, agora vivem para esse caminho de santidade. Em Efésios 4, versículo 20 a 24, diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem,
criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, meu querido, é necessário um desenvolvimento agora na nossa vida, porque você tem condição para isso, né? Você tem essa condição. E de poder deixar cada vez mais a influência do velho homem e buscar a imagem de Cristo. Então, você, por causa desse processo de santificação, é possível fazer isso. Além disso, como diz em Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então agora, de fato, é possível deixar o velho homem, porque Cristo o crucificou na cruz, crucificou o nosso velho homem lá na cruz. Então, meu querido, não é por esforço próprio, não é por autoconhecimento, autoajuda, não, é somente pela graça do Senhor, pelo ato do Senhor Jesus na cruz e pelo processo de santificação que sim podemos desenvolver. Podemos mudar a mente e cuidar para não ficar acomodado ao mundo, como diz Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu querido, Deus nos deu uma nova vida, Deus nos deu a condição de desenvolvermos a nossa vida através do processo de santificação. Isso quer dizer que você não precisa mais porque crê em Cristo, né, não precisa mais ficar amargurado, ficar preso a esperanças vazias que este mundo oferece. Você não precisa mais ficar assim desesperado, para baixo, porque Deus te deu uma condição de viver para Ele, viver em santidade. Viver em santidade ele não é somente uma ideia de que está vinculada a questões morais. Muita gente acha que viver em santidade é fazer tudo certinho, né, moralmente correto. É claro que tem a ver com uma vida justa, né, uma postura correta, mas não é só isso. Isso é reduzir demais a santificação. É viver no plano de Deus, é viver com a mente no céu, é viver com o coração de fato, com a presença de Jesus, vivendo o dia a dia que temos aqui, mas na certeza de que somos muito bem cuidados pelo Senhor e que estamos num ambiente diferente. Por isso, todos esses benefícios, né, que o crente recebe por causa dos méritos de Jesus vão redundar em bênção que acompanham ou que vêm da justificação, da santificação e da adoção. E com isso é a pergunta 36 que eu quero encerrar essa transmissão aqui. Ela é bem curtinha, bem objetiva, que diz quais são essas bênçãos, né? Quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação ou delas procedem. Então, quais são essas bênçãos que acompanham a vida do crente aqui, enquanto está aqui na terra? Né? Acompanha a justificação, a adoção, a santificação ou procedem delas. Vejam só quais são essas bênçãos. As bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou procedem delas, são quais? Certeza do amor de Deus, paz de consciência, gozo no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. Então você pode usufruir uma vida assim de muito privilégio, porque você agora tem a certeza de que Deus te ama, você pode ter paz na sua consciência, gozo ou alegria ou satisfação no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nessa graça até o fim. Ou seja, você não será frustrado, você não precisa ficar amargurado, não precisa ficar cabisbaixo, porque Deus te deu bênçãos incomparáveis a qualquer benefício que você pode receber aqui.
Aqui nós temos alguns textos preciosos que eu deixo para você, pode ficar à vontade aí para ler. Eu separo aqui o texto de. Vou passar um minutinho aqui. E só voltar aqui. Isso. O texto de Romanos, ou melhor, o texto de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 5, que diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Todos esses versículos vão confirmar que nós temos a paz de Deus, que nenhuma dificuldade vai nos atrapalhar, que o reino de Deus é mais intenso do que as coisas ou os problemas do dia a dia. Podemos ser cheios de Deus. Deus começou, Deus vai completar essa obra e somos guardados aí por Deus para vermos a sua salvação. Por isso nós podemos perceber que todas essas bênçãos que já recebemos agora confirmam que Deus cuida de nós, que Deus nos ama e que você pode ficar tranquilo, porque mesmo que se a gente peque ainda, que a gente erre, a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo é muito maior que isso e nos assegura que nós podemos nos achegar, que a graça nos confirma que temos esse privilégio e que Ele perdoa os nossos pecados e que podemos nos apropriar do perdão, podemos nos apropriar dessa graça, nos apropriar dessas bênçãos e viver uma vida cada vez intensa na presença do Senhor. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra bendita, te agradecemos, ó Pai amado, porque o Senhor é o Deus que tem nos sustentado a cada dia. E rogamos, ó Pai amado, que o Senhor esteja sempre tocando em nosso coração, confirmando através da tua palavra, através do teu Espírito, através das suas obras, da tua providência, de que somos cuidados pelo Senhor. Que tenhamos em resposta, ó Pai, a todo esse cuidado, a todo esse amor, uma vida de devoção, uma vida de entrega, uma vida onde, ó Pai amado, repousemos nas bênçãos e no Teu cuidado e estejamos glorificando o Senhor. Esteja com todos, ó Pai, que acompanham esse vídeo, que acompanham esse estudo, fortaleça as suas vidas e dirija sempre os seus corações. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meu querido, muito obrigado por estar aqui com a gente, que Deus te abençoe ricamente, Deus te fortaleça, Deus te sustente e até a nossa próxima transmissão, Deus assim nos permitindo. Fiquem com Deus.